Hoje eu vi em algum lugar que o mês de junho é o mês da saúde mental masculina. Não sei se porque não o mês da saúde mental de todo mundo, mas saúde mental masculina. E aí o post, a pessoa estava falando alguma coisa como que o homem ele aprende a dissimular, né, a tristeza atrás de um sorriso, né? E aí botou a foto de várias pessoas ali sorridentes, né, que eram pessoas que tinham se suicidado, que tinham cometido suicídio. Isso me fez pensar um pouco, né? Claro que eu nunca falei sobre isso aqui, mas eu tenho coisas, né? Eu tenho 2 centavos para oferecer acerca desse tema. E nesse vídeo eu quero oferecer um pouco desses 2 centavos. Talvez você esteja passando pela mesma situação. Não sei se o YouTube vai bloquear esse vídeo, se não vai, mas foda-se também, tá? Se tiver que ser bloqueado, vai ser. Eu acho que o tema merece algum tempo, né? Como eu já falei algumas vezes nesses vídeos aqui, ao longo dos últimos anos, né? Passei por uma situação muito difícil. A situação foi que eu saí de um relacionamento muito ruim, saí de relacionamento com uma pessoa narcisista, assim. Não sei se você já passou por isso, mas é uma sensação horrível, realmente. Não só é ruim quando você tá lá, mas é ruim quando você sai também. E é uma sensação terrível de, imagina, né? Você sair de uma coisa culpado, completamente, enfim, destruído emocionalmente, e por dentro de você não acredita mais nas pessoas, não acredita nem em você. Tudo aquilo que você tinha de bom foi drenado. Imagina que é como se você convivesse com um vampiro, né? Ele vampiriza tudo aquilo que você tinha de bom. E quando ele solta só o bagaço. Nessa situação não foi, imagina, não foi que a pessoa me soltou, não foi que ela terminou comigo, que normalmente o padrão é esse, né? O narcisista ele vai, usa você e depois ele te abandona. Nesse caso, eu realmente tive ali a força ou, né, a misericórdia divina de tomar a decisão de sair daquele relacionamento que realmente estava horrível, né? Tava muito ruim. E foram anos, né, de lá pra cá, foram anos muito difíceis porque você se torna uma pessoa diferente, cara. Você deixa de ser quem você é. E para além de você deixar de ser quem você é, você começa a ver o mundo com uma lente diferente quando você passa por uma situação como essa. Você começa a ver o mundo como se todo mundo fosse te enganar, como se as pessoas de fato não quisessem o seu bem, e mais do que isso ainda, né? Como se você já não tivesse mais verdadeiro valor, como se sua vida já não tivesse mais tanto valor assim. E eu tô falando isso porque não sei se você já passou por isso, ou se você vai passar, enfim, na sua vida em algum momento, eu espero que não. Mas se você passou, tá passando, ou vai passar, quem sabe, essas palavras pode ser que te ajudem de alguma forma. E aquele movimento, para mim, sair daquele relacionamento foi uma coisa não só difícil, né, mas foi uma coisa ruim, porque eu não saí de lá né? Eu saí em todos os outros relacionamentos, lógico, tem aquele momento, etc e tal, mas naquele especificamente foi muito difícil. Na época eu tinha 2 meses de dinheiro em caixa, mas eu não aguentava mais viver a vida que eu vivia, então eu saí. E aí, pô, me mudei, tive um monte de despesa, etc e tal, e abri uma empresa, né? Cara, como é difícil você abrir uma empresa numa situação dessa, onde tua emoção está completamente abalada, você está com pouquíssimo dinheiro, né? Você não tem segurança nenhuma, não tem ninguém para te ajudar. Mas, muito pelo contrário, não só não tem ninguém para te ajudar, mas como aquelas pessoas que ficaram, né, desse passado, imagina, desse relacionamento, elas faziam de tudo que elas podiam para, assim, tirar, para me atrapalhar, etc. Eu cheguei, para você ter noção, na época da empresa, né, teve uma fase que, pô, começou a sair muito pouco dinheiro da empresa, eu não conseguia pagar. Cara, pra você ter noção, não é que eu não deixei de pagar a pensão alimentícia, eu atrasei, né? Eu deixei uma parte, eu paguei uma parte que eu conseguia pagar, para não deixar de pagar, é claro, para mandar o dinheiro ali pro meu filho. E não aceitaram aquilo ali. Eu falei, olha, eu vou pagar o resto assim que eu tiver o dinheiro e tal. Não aceitaram aquilo. Entraram com um pedido de prisão para mim. Então, repara que já era um ambiente difícil para mim, naturalmente, comigo mesmo, né? Mentalmente falando, emocionalmente falando. Não é nada, nunca foi a minha intenção, eu não gostava nem de pensar na ideia de ficar longe do meu filho, né? Então, me afastar ali dele foi uma coisa muito difícil, foi uma coisa, pô, realmente difícil, especialmente lidando com aquela situação, lidando com aquelas pessoas, né? Até hoje, pra você ter ideia, a gente não tem tanto contato com meu filho, nem eu, nem a minha família. Mas eu tô falando isso por quê? Porque tudo isso vai pesando, né? Chega um ponto em que você começa a olhar para você mesmo, você começa a achar que não tem um motivo, não tem uma razão para você estar vivo, né? Não só por causa disso, mas eu já tenho uma história longa de coisas muito desagradáveis acontecendo na minha vida. Talvez também seja o seu caso. Lógico que eu estou falando aqui de mim, mas eu imagino que pessoas passam por coisas muito mais difíceis ainda, né? Só estou contando um pouco dessa história porque talvez te ajude e você já vai entender por quê. Muito bem, ao longo desses anos, então, eu tive aquela pergunta. Eu acho que em algum momento a vida sempre vai perguntar para você assim, cara, do que você é feito? O que você quer para você, né? Porque várias vezes eu fiz vídeos aqui falando sobre você se controlar, sobre você tomar as rédeas da sua vida, etc. E pode parecer uma coisa muito de autoajuda, muita bullshit, muita coisa que eu li no livro. Mas não foi, não.
ao longo desse tempo, a vida me perguntou assim, olha, do que você é feito, né? Eu tinha acabado de abrir empresa, cara. Assim, eu tive uma sorte imensa, assim, Deus foi muito bom comigo, que eu consegui um cliente, um bom cliente. E eles foram fiéis ali comigo, faziam um bom trabalho, eles ficaram ali comigo. Mas era muito difícil, imagina, eu tava ali, tava passando por essa situação, tava recomeçando a vida, tudo que eu tinha ficou. E muito bem. Nesse tempo, né, eu comecei a perceber que o problema em si não estava nos fatores externos, estava dentro de mim. A forma como eu encarava aquilo, por exemplo, a forma como eu me via, comecei a fazer terapia. Se você não faz, te aconselho. Nessas horas é muito importante você conversar com alguém. Às vezes você acha que vai conseguir resolver tudo, e eu sou desse tipo de pessoas. Eu gosto de achar comigo mesmo que eu vou conseguir resolver tudo. De alguma forma, isso é muito útil para mim, porque isso me dá muita força, isso me dá muito drive. Eu consegui realizar muitas coisas na minha vida dessa forma, né? Com essa crença de que não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito. E 90% das vezes eu tô certo, mas tem horas que realmente você não vai conseguir. Eu acho que boa parte desses caras, né, que tava ali na foto, que cometeram suicídio, eu acho, sinceramente, cara, que eles só cometeram suicídio porque eles não conversaram com alguém. E também porque, se de repente eles conversaram, eu acho que a parte de aceitar essas partes mais difíceis, né, as partes mais escuras de você mesmo, não é uma coisa simples, não é para todo mundo. E não é só que não é para todo mundo, às vezes isso faz você cair ainda mais, você ir ainda mais fundo, né? Eu cheguei a uma situação, já comentei isso aqui enfim, comentei isso com pouquíssimas pessoas, né? Eu cheguei a uma situação, num dia, eu lembro de olhar para um lado, olhar para o outro, eu não tinha quase nada de dinheiro na conta, o cliente atrasou o pagamento, o outro cliente não estava pagando, e eu lembro de olhar, assim, eu não tinha dinheiro para pagar advogado, que estava me ajudando lá com um negócio do meu filho, né? E aí eu comecei a pensar, isso foi lá em 2022, eu tenho certeza, eu comecei a pensar em tirar minha vida, né, em me suicidar, porque eu já não via mais sentido na vida, né, cara. Isso foi lá em 2022, não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu acho que vale a pena contar. E aquilo foi uma coisa que me deu uma descrença muito grande na humanidade, porque eu já tinha, né, já vinha passando por isso, já tinha essa vontade, já estava com essa vontade muito grande de buscar um sentido maior para a vida, porque eu não conseguia ver mais sentido, né, parecia que as coisas realmente não faziam sentido. E aí eu comecei a fazer terapia, eu tinha uma terapeuta ali, e ela foi muito importante nesse processo, porque às vezes, cara, você acha que tem alguma coisa errada com você, e não tem. Às vezes a coisa está errada com o mundo mesmo. É muito louco você avaliar, às vezes, que o tempo todo, né, quando você é criança, sua mãe te fala que você não é todo mundo, né? Só que você, o tempo inteiro, fica olhando em volta e fica falando, não é possível que essas pessoas são iguais a mim, que são tão parecidas comigo, elas todas estão erradas e eu tô certo. Só que é isso mesmo, cara. No meu caso ali, boa parte das coisas, e hoje eu vejo que eu realmente estava certo, eu não estava errado. E o que mais me doía era isso, né? Olhar em volta e falar assim, pô, mas não é possível que eu sou o alvo de tanta injustiça. Talvez eu seja a pessoa errada nessa história. E eu não era. E levou tempo para absorver e entender isso. E é só quando você entende isso, ou seja, que as coisas são imperfeitas, que as coisas não são exatamente do jeito que você quer, e mais do que isso ainda, que a vida vai ser injusta muitas vezes com você. Mesmo quando você é bom, você vai receber o mal, e mesmo quando você, imagina, fica tentando ser malzinho apenas para igualar os outros, você está se ferindo, você é idiota ao fazer isso. E que mais ainda, né, no mundo em que a gente vive, curiosamente ou não, goste de você disso ou não, aquelas coisas erradas, aquelas coisas ruins, eventualmente até as piores coisas, elas são, curiosamente ou não, as coisas mais idolatradas. Olha para os nossos políticos, por exemplo, olha para o tipo de comida que você come, enfim, olha para o mundo, cara. Parece que aquilo que não é bom atrai tem uma atração muito significativa no ser humano. E eu não conseguia entender por que naquele mundo onde eu estava tentando fazer as coisas do jeito certo, onde eu estava sendo, enfim, generoso, pelo menos sob o meu ponto de vista, né, eu não conseguia sequer, não é que as pessoas precisavam me dar a mesma coisa de volta, né, mas eu não conseguia sequer me sentir pertencendo a um lugar, pertencendo a um grupo, pertencendo, sei lá, o que quer que fosse. Essa era a minha principal agonia, né. E ali, eu lembro que naquela época, não é que eu pensei em tirar a minha vida, né? Eu fiz um plano, que é uma coisa muito diferente, né? Uma coisa é você pensar em tirar a sua vida, outra coisa é você fazer um plano para que isso aconteça. E eu realmente fiz. Fiz um plano, fiz uma planilhinha bonitinha e tudo mais, e eu já tinha tudo em mente, assim. E eu ia fazer as coisas acontecerem de um jeito que as pessoas não iam saber que eu me matei.
Porque na minha cabeça era muito simples assim, ó. Eu quero ir, mas eu não quero que as pessoas que fiquem aqui, elas sofram de alguma forma, e mais para além disso, né? Não quero que elas não sofram, eu quero deixar alguma coisa também. Imagina que eu passei nessa vida, eu não quero estar aqui, mas eu quero deixar alguma coisa para elas, né? Então isso toma um tempo, porque você tem que entrar, imagina, em contato com um advogado, não é em contato com o advogado, né? Mas você precisa entrar em contato com as leis, entender como é que elas funcionam. Por exemplo, eu vou deixar, sei lá, isso, aquilo para quem? Vou deixar isso, aquilo para quem? Então, isso para mim, na minha cabeça, era muito claro, né? Porque, tudo bem, eu passei por aqui, mas minha vida não foi completamente inútil, vamos deixar alguma coisa para alguém. Assim era a forma que eu pensava antes, tá? E para mim, e aí sinceramente, tá? Se você tá pensando em tomar remédio, e que não sei o que, eu vou me jogar num prédio, as pessoas vão ver, sinceramente, cara, repensa se você tá com vontade de realmente de morrer, ou se você tá só querendo chamar atenção. Se de repente você tá querendo chamar atenção, tenta se conectar com alguém, cara. De repente, o que você tá querendo, na verdade, não é morrer, oh meu Deus, tal. Não, de repente você só tá sentindo a necessidade de aparecer. E assim, não tô diminuindo aqui, né, a forma como você tá pensando, deixando de pensar. Mas tem muita gente que pensa em se suicidar para deixar uma dor pro outro, né? Para deixar aquele azedume, aquela tristeza, aquela marca, aquele trauma pro outro. Isso nunca passou pela minha cabeça, não, porque eu não queria isso. Eu queria ir mesmo, não via muito mais sentido aqui. Na verdade, eu nunca me senti muito em casa no planeta Terra, mas eu tinha feito um plano, né? E as coisas mudam muito de figura quando você fez não sei você, mas quando eu faço um plano, a coisa muda de figura. Porque eu vou levar aquele negócio adiante, aquele negócio vai acontecer, aquele negócio de fato vai acontecer. E por que não aconteceu, né? Talvez você fique perguntando, se você falou isso, falhou dessa vez. Olha, não aconteceu porque eu fui uma vez no mercado, e aí o que aconteceu, cara, foi que eu fui atravessar no sinal, eu tava tão aéreo, eu tava pensando nisso, inclusive, eu tava tão aéreo, que um cara avançou, não é que ele avançou o sinal, né, mas eu acho que ele não me viu, sei lá, ele tava olhando o celular, não sei. E o cara quase me pegou, assim, ele quase me pegou. E na hora que ele quase me pegou, assim, com o carro, né, eu vi que eu me retraí. Sabe aquela hora que você se fecha, assim, aquela hora que você fica esperando a porrada, você se fecha pra receber a porrada? E aquilo veio um negócio na minha cabeça, assim, rápido, né, que eu fiquei um tempo, inclusive, refletindo acerca. Porra, mas se você quer morrer, por que você ficou com medo ali na hora? Tipo, você tá realizando o seu desejo, né? Ou seja, será que você quer morrer mesmo? E aí é que eu comecei a... Lembra daquela coisa de olhar o diabo dentro dos olhos e começar a entender o que aquilo queria dizer? Eu falei assim, não, peraí. Então é como se uma parte de mim quisesse morrer, mas tem uma parte dentro de mim que não quer viver. Não quer morrer, ele quer viver. E aí eu comecei a raciocinar sobre isso, tá? Eu não tô assim, tentando ser extremamente racional, mas foi isso que aconteceu. Eu comecei a refletir sobre aquilo, eu falei assim, tá bom. Mas por quê, né? Mas por quê? Se eu tô falando que eu quero, é porque eu quero. Por que eu tô dizendo que eu quero e tem uma coisinha dentro de mim que não quer? Não sei você, mas pra mim é all in. Ou tu vai e quer, ou você não vai e você não quer, e acabou. E naquela época ali, cara, eu fiquei pensando, refletindo, até um dia que não é que eu tive um sonho, sabe aquele dia que você acorda e você só tem a resposta para uma pergunta? E aconteceu isso comigo, eu acordei entendendo que tinha uma parte de mim, que queria morrer, não é que ela queria morrer, ela precisava morrer. E tinha outra parte de mim que precisava viver, e não estava vivendo. Lembra que eu te falei, logo há pouco tempo atrás no vídeo, que quando você sai de um relacionamento assim, quando você passa por certas coisas, você acaba esquecendo um pouco de quem você é. Você acaba criando, digamos assim, quase com outra personalidade, é quase outra pessoa que você começa a ser. E é lógico que no meu caso ali, de repente o estopim foi um relacionamento tóxico, um relacionamento horrível, né? Mas para outras pessoas, cara, elas vão ter vários outros motivos. Imagina que elas vão ter, enfim, diversos outros motivos. Pensa aí um minuto. E como você vai criando, digamos assim, essa persona, essa outra coisa que não é você, essa coisa, ela precisa morrer. Alguma coisa dentro de você sabe que ela precisa não existir mais, ela precisa desaparecer. E de alguma forma, eu já conversei com outro amigo, e ele enfim, foi inclusive um pouco por isso que começou esse vídeo aqui, esses vídeos começaram por causa disso, e ele me falou que ele estava pensando também, né, enfim, né, em seguir por esse caminho. E o caso dele era diferente, né? O caso dele ele tinha a ver com um pouco sobre a visão que ele tinha sobre ele mesmo que ele não estava conseguindo alcançar na vida.
E no meu caso era um pouco diferente, era quase que como se eu vivesse numa distopia, que eu acreditava que o mundo pudesse ser de outro jeito e eu não conseguia realizar aquilo, e portanto aquilo me doía muito. E eu fui criando uma pessoa que queria viver, que estava pronta para viver naquele mundo. Só que eu não era nem aquela pessoa, e essa era a grande verdade. Tinha um monte de coisa ali que eu realmente não era, eu não via em mim mesmo, e o mundo não era do jeito que eu achava que ele poderia ser. Então, repara, quando você olha, por exemplo, para um canteiro, eu estou dando um exemplo, tá? Para tentar simplificar. Quando você olha para um canteiro com um monte de terra batida, para mim, eu nunca vou olhar para um. Imagina, você me dá um terreno que é no meio de um deserto, não tem nada ali, não serve para nada. Eu vou arranjar um jeito daquele negócio ser útil. Eu vou arranjar um jeito daquela coisa ter uma função, de ele servir a um propósito. Eu vou ser assim, eu sempre serei assim. E quando eu olhava para o mundo à minha volta e eu via que era muito menos, aquilo me doía muito. Porque eu lidava com pessoas que eu olhava e falava, cara, quanto potencial existe nessa pessoa. E essa pessoa parece que ela não quer, ela não se interessa, ela não vê tanto que ela pode oferecer, ela não vê. E não, logicamente, não só nas pessoas, mas em relação às outras coisas, né? Imagina, por acaso você pode ser gentil com uma pessoa, mas você opta por simplesmente não ser. E quanto mais eu fui vivendo, imagina, em vizinhanças mais ricas, eu fui percebendo que as pessoas são muito frias, né? Elas são muito distantes. E, curiosamente, não só são frias e distantes, mas elas são imbuídas de um entendimento que é uma falácia, lógico, mas elas carregam consigo a crença de que elas são superiores às outras pessoas. E eu não sei como você não sei como você funciona, mas eu sinto você, eu sinto as pessoas, eu sinto as coisas. Não é uma coisa apenas de entender mentalmente. Tem muita coisa que eu não entendo mentalmente inicialmente, mas eu já senti, eu já percebi muito antes. Isso me ajudou muito, por exemplo, sendo recrutador. Antes mesmo, em muitas situações, cara, antes mesmo de eu terminar a conversa com a pessoa, eu estava tão ligado no que era a vaga, eu estava tão ligado em quem era aquela pessoa, que eu já sabia que ela ia ser contratada. E muitas vezes eu acertei, muitas vezes, a maior parte das vezes. Porque eu sou assim. E viver nesses ambientes assim me maltratava, me doía muito, porque eu via que aquelas pessoas se sentiam muito superiores, eram as pessoas mais fracas de todas. Elas eram muito fracas, internamente muito fracas, né? Muito pouco capazes de lidar com a adversidade, muito pouco capazes de olhar para o outro, né? E embora hoje no mundo a gente acredite mesmo que você ser frio, ser maldoso, de pisar nos outros, utilizar os outros como um degrau, isso é um mérito, isso é uma forma de, imagina, um superpoder. Na verdade, isso é uma fraqueza, talvez das maiores fraquezas que o ser humano carrega. Na minha visão, e isso, enfim, até hoje, até hoje, na minha experiência, isso é uma realidade, as pessoas mais gentis normalmente são as pessoas mais fortes, tá? Muito fortes internamente, muito fortes, muito capazes de fazer coisas pro lado de fora, para as outras pessoas. Enfim, mas como eu vi aquilo, essa parte de mim, essa parte que acreditava nesse mundo, ela precisava morrer, ela queria morrer. Ela precisava. Então eu acreditava que eu era aquilo, mas eu não era. E de alguma forma essa vontade que eu tinha de ir embora, essa vontade que eu tinha de sair daqui, era, na verdade, uma vontade dessa minha, sei lá, dessa minha vida, dessa minha persona esquisita, estranha, enfim, gauche. Era essa vontade de ir embora. Então eu estava buscando, imagina, uma solução permanente para um problema que era temporário. Mas era temporário, é claro, se eu criasse a consciência e conseguisse mudar essa pessoa em uma outra pessoa, em transformar essa pessoa em uma outra pessoa. 2022, agora são 2025, já meio de 2025 agora. Repara, desde 2021 até aqui, eu venho trabalhando nisso. Muita gente não vai entender, e quem não entender agora não tem problema, porque mesmo eu no início não imaginava que um dia eu entenderia isso. Olhar para você mesmo é muito difícil, porque é como se você estivesse numa sala de espelho. O tempo inteiro parece que é você. O tempo inteiro parece que é você, mas às vezes é só um reflexo. E às vezes é um reflexo distorcido, muito distorcido, daquilo que você achava que você é. E você não é. E você começa a achar que você precisa ir embora, porque não tem sentido para você. Mas será que aquilo realmente é você? Será que realmente a solução é ir embora? Ou será que é deixar ir embora uma parte de você? Eu comecei a avaliar isso, por causa desse pequeno incidente, não chegou nem a ser um acidente, né? E eu comecei a perceber que, na verdade, eu não queria ir embora. Eu não queria morrer. Porque tinha muita coisa que eu precisava fazer aqui ainda. Tinha muita coisa que eu precisava fazer aqui.
Tem muita coisa que eu preciso fazer aqui, por exemplo, esse vídeo. Talvez esse vídeo seja útil para alguém, tá? Eu já tenho, sei lá, uns 20 minutos de vídeo aqui. Eu precisava dizer isso, eu precisava dizer as minhas palavras precisavam alcançar você. E com certeza você tem palavras, você tem coisas que precisam alcançar as outras pessoas. Se você pensa isso, se você se sente assim de alguma forma, ou se você conhece alguém que se sente assim, encaminhe esse vídeo. Se você se sente assim de alguma forma, analise. Porque os judeus têm um ditado muito forte que eles falam que nada é mais importante do que a vida, né? Tanto que, não sei se você sabe, mas os suicidas, no caso dos judeus, eles não podem ser enterrados no mesmo cemitério, eles são enterrados em outro lugar. Porque, repara, quando você chega a um nível de agonia, um nível de dor tão grande que você é capaz de tirar a sua própria vida, você concorda que é nesse momento, é nesse lugar que você consegue despertar um herói dentro de você? Porque muita gente acha que ser herói é ser fortão, etc e tal, isso, aquilo, outro, e o macho alfa e tudo mais. Mas na minha visão, o verdadeiro heroísmo, cara, a verdadeira força, a verdadeira vitória dentro de si mesmo, o verdadeiro império é você conseguir, dentro dessa situação onde você está completamente quebrado, onde não tem ninguém que vai te ajudar, onde não tem assim, nenhuma outra opção, não tem nada que você veja que vai te tirar daquele buraco, é nessa situação que você mesmo se resgata. Você olha pra você e fala assim, não, é disso que eu sou feito, eu vou mostrar do que eu sou feito. E eu comecei a entender que aquele mostrar para quem, sobre o que você é feito, não é para os outros, né? É mostrar para você. Essa história, ou parte dessa história que eu tô contando aqui, eu acho que eu nunca contei para ninguém, ou para quase ninguém, cara. Acho que eu nunca contei para ninguém. E é para você, cara. É para você, nessas horas, onde você tá pensando em, imagina, ir embora, em se matar, etc e tal, nessas horas não tem mais ninguém com quem você vai conseguir se pegar. Talvez se você for religioso, você vai se apegar com Deus ou com a tua fé, mas nessas horas é você com você. É você olhando dentro do seu próprio olho. Só que a coisa difícil, a coisa capciosa, a coisa que é, enfim, é tricky, né? É sorrateira, é muito difícil de você perceber, é que o tempo inteiro é você com você, é como se você estivesse, como eu falei, num salão de espelhos. E aí às vezes você olha e fala, não, aquilo sou eu. Só que quando você olha com mais calma, quando você presta atenção, você fala, não, mas não pode ser eu. Porque eu não acredito nisso, eu não confio nisso, eu me transformei nisso porque alguém colocou isso na minha cabeça. Porque alguém me fez acreditar nisso. Porque essas situações, as situações que aconteceram comigo antes, me fizeram pensar dessa forma, mas esse não sou eu. E é só nessas situações, de fato, né, só nesse lugar de completa escuridão, de isolamento, de solidão completa, que você descobre quem você é. Você mostra para você mesmo, você mostra para a vida quem você é, e você descobre para sempre quem você é e que nada vai tirar aquilo de você. Nem, enfim, uma pessoa, nem qualquer catástrofe que aconteça, nada. Nem quando você está muito rico, quando você está muito pobre, nem a sua vizinhança, nada disso. Nada disso. Nada mais te afeta do jeito que afetava antes. Pode até te incomodar um pouquinho, mas passa rápido. Pode até ser uma coisa, enfim, imagino que você não gosta, mas você já começa a ver aquilo ali apenas com um passo. Imagina, como um vento que bate e daqui a pouco já passou. Imagina, cara, vale a pena viver. Vale muito a pena viver, porque com certeza a sua vida tem uma razão. Se não tivesse, eu não estaria aqui. Eu já falei isso muitas vezes para muitas pessoas, né? A gente não vem ao mundo, a gente vem ao mundo para ajudar um ao outro. Porque se não fosse assim, a gente vinha um de cada vez. A natureza é muito perfeita, ela sabe o que ela faz. A gente vem todo mundo junto porque a gente tem que se ajudar. Você tem um motivo para estar aqui. Não importa qual seja o seu nível de sofrimento, não importa qual seja assim o teu grau de desesperança, se você procurar dentro de você, se você dentro dessa escuridão conseguir olhar para você mesmo, dentro desse salão de espelhos e identificar quem você é, você vai perceber que tem um cara dentro de você que é admirável. Não só admirável pelo que, imagina, as pessoas acham dele, mas pelo que você pensa sobre as outras pessoas. Você vai ver que tem muito daquilo que você vê no mundo, todo aquele potencial que você vê no mundo, que você vê nas coisas, está ali dentro de você. Toda aquela nobreza, toda aquela beleza, toda aquela capacidade de gentileza, de generosidade, está tudo ali dentro de você, cara. Tudo dentro de você. E você começa a perceber que a tua presença aqui, ela tem um motivo. Ela tem um motivo. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa por piores tenham sido as coisas que aconteceram com você.
Você sempre vai saber de verdade quem você é. Tem uma frase que diz que você sabe quem você é quando a última porta se fechou atrás de você. E essa foi a coisa mais poderosa para mim. Eu achei que a última porta tinha se fechado para mim, então repara, eu já estava pensando ali, já fiz o planinho, pô, é assim que a gente vai. E depois que a última porta fechou, eu percebi quem eu era. Porque mesmo assim, eu não queria deixar o mal para ninguém. Porque mesmo assim, eu não queria passar e, enfim, levar tudo, era só para mim, não. O tempo inteiro, eu queria deixar alguma coisa para os outros, né? Eu queria ir embora, eu não queria que as pessoas ficassem tristes, eu queria deixar boas lembranças. Eu planejei, inclusive, isso. Então, repara, é isso, é sobre isso, é disso que eu sou feito. É esse ser humano que eu sou. Esse ser humano merece viver. Essa vida merece existir. Essa história merece continuar sendo escrita. E foi assim, para mim, foi assim que eu entendi que a minha vida tinha não só um valor, mas ela tinha mais do que um valor e um propósito. Ela tinha sabor, ela tinha porquê. E tudo aquilo que tentava sufocar aquele negócio que estava dentro de mim, imagina que é como se você tivesse um palitinho, como se você tivesse riscado um palitinho de fósforo. Você está com uma chaminha bem pequenininha ali. E em volta tudo que você vê é escuro. Tudo que você vê no teu contexto são coisas que te trazem para baixo, que te fazem mal. Que, imagina, né, de uma forma ou de outra, tocam você de uma forma negativa. É claro que aquilo tinha muito a ver com o meu estado mental na época, o meu estado emocional, sem dúvida. Mas repara que nessas horas tá batendo vento. Você precisa proteger a tua chaminha, sacou? Chega uma hora que você começa a acreditar que, na verdade, é aquilo. É a escuridão, é o frio, é a realidade. É só apagar a sua chaminha e deixar as coisas seguirem. Mas depois que você entra nesse lugar, depois que a última porta fecha atrás de você, depois que a vida te pergunta assim, do que você é feito, você tem uma opção, você sempre vai ter uma escolha. E é nisso que eu acredito, cara. E não é uma historinha, um vídeo motivacional, não é nada disso. Estou contando uma história de vida para você. Se isso ajudou ou não ajudou, é difícil dizer. Mas para mim foi útil, né? Porque para mim mesmo, de alguma forma, tá sendo, sei lá, tá sendo diferente, né? É compartilhar essa história, essa situação. Eu não sou uma pessoa de ficar compartilhando fraquezas, né? Eu não sou uma pessoa de ficar compartilhando tristezas também. Eu posso até compartilhar quando eu fico irritado com uma coisa ou com outra, mas quando eu tô triste, quando eu tô me sentindo vulnerável, é muito raro que eu faça qualquer tipo de compartilhamento assim. Mas me parece que, enfim, é uma coisa inerente aos homens, né? Tanto que parece que esse mês é um mês de saúde mental masculina. Então, que seja útil para você, meu irmão. Já foi difícil aqui também. Nunca vai ser completamente fácil, sempre vai ter aqueles dias mais difíceis, dias mais fáceis, né? Mas uma coisa que eu percebi foi que aquilo que eu realmente sou não morre. E aquilo que eu realmente sou, ele precisa viver aqui agora. Porque isso tem um motivo, isso tem um porquê, e quando chegar o meu tempo, eu vou. E eu vou feliz, eu vou em paz. E se você quer, na minha total sinceridade, como eu já falei antes, eu não me sinto em casa no mundo em que a gente vive, eu não me sinto em casa aqui, eu não me sinto feliz aqui. A minha vida parece que o tempo inteiro foi me arrastando para lugares diferentes, né? Eu já falei isso para outras pessoas anteriormente. Todo mundo tem um lugar para dizer assim, sou de tal lugar. Mas, cara, minha vida sempre foi mudando para um lugar e para o outro. A minha vida nunca me permitiu estar junto com as pessoas que eu amava ali junto o tempo todo. O tempo inteiro a gente estava se mudando, uma família, cada um para um lado, etc e tal. Então, a vida foi cultivando em mim o desapego. A vida foi cultivando em mim essa ideia de que nada me pertence, tudo passa por mim e eu passo pelas coisas, mas as coisas não me pertencem. Então, repara, a sua vida, em certa instância, também não é sua para você tirar. A sua vida ela tem uma razão, ela precisa tocar a vida de muitas outras pessoas. Talvez com um vídeo, talvez de outra forma. Mas dentro de você, depois que a última porta fecha, uma pergunta só é feita: do que você é feito? Você é uma pessoa que que quando as coisas ficam difíceis demais, quando o sofrimento é grande demais, você decide desistir, você decide morrer, você decide deixar pra lá? Ou você é uma pessoa que quando isso acontece, você ganha mais força, você luta contra isso, e você se torna um herói da sua própria vida. E não é um herói, imagina, do filme, não. É o herói do bom heroísmo, né? De fazer aquela coisa, de viver de forma que você realmente expressa amor, cara. Repara que
ao longo da minha vida, todas essas decepções que eu tive, me parece que elas estavam muito alinhadas a uma coisa apenas, né? A oferecer e não conseguir receber, ou não ver aquilo voltando, né? Então imagina, eu ofereço gentileza, eu não vejo aquilo voltando. Eu ofereço amor e eu não vejo aquilo voltando. Eu ofereço, imagina, né? Ajuda e eu não sinto aquilo voltando. É como se eu tivesse o tempo inteiro só, como se eu estivesse solitário todo o tempo. Então, observa que nessa pergunta sobre o que você é feito, tem uma pergunta interna aí dentro que é assim, então você está errado? Você está errado quando você oferece gentileza? Você está errado quando você oferece amor? Você está errado quando você oferece ajuda? Você está errado. Você está errado de esperar isso de volta? E a resposta é que você não pode estar errado. Não faz sentido que isso esteja errado. Isso é apenas a coisa natural, é apenas o que a vida é, certo? Muito bem. Se você não está errado, você pode optar por dizer que está errado e desistir, deixar de lado, falar deixa para lá. Ou você pode fazer o contrário, você pode lutar por isso. Toda vez que forem maus com você, você vai ser bom e vai ser melhor. Só que você não vai ser bom idiota, você vai ser bom de uma forma mais capaz, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais eficiente. Ser bom também precisa de inteligência, senão você vai ser idiota, você vai ser feito de bobo. Se você oferece amor e no final das contas tudo que você recebe é frieza, distância, etc e tal, não tem problema, você tá errado? Não. Porque é bom oferecer amor, e é bom receber amor de volta também. Mas agora você vai oferecer amor de um jeito diferente, você vai oferecer amor para você não vai mais, imagina, sair uma vírgula sequer do teu caminho para oferecer amor. Então, no final das contas, você não está errado. Você está certo, você precisa defender isso, essa realidade dentro de você. Porque caso contrário, sim, aí você vai para qualquer lugar. Caso sim, você vai desistir da vida, porque você vai começar a acreditar que você está errado. Você vai começar a acreditar que você não tem um motivo para estar aqui. E para além disso, você vai responder aquela resposta do jeito errado. Quando a vida te perguntar sobre do que você é feito, você vai responder o quê? Você vai responder que você não é feito de nada? Você é uma mentira? Que você não merece estar vivo? Isso é uma tolice. E eu sei que às vezes você está completamente destruído por dentro, meu irmão. Eu sei como é que é isso. E as pessoas à sua volta, elas dependem de você, elas precisam de você. E não é que elas precisam de você, imagina, para pagar uma conta, nada disso. Elas precisam da sua força, né? Elas precisam olhar para você como homem e ver que você é forte, que você não vai desistir, que você não vai parar, etc e tal. Mas dentro de você, você já está pronto para ir. Você já está cansado, já desistiu, você está quebrado, você está machucado e você não pode mostrar. Talvez a parte mais difícil seja não poder mostrar. Talvez a parte mais difícil seja não ter com quem falar. Só que você sempre vai ter. Tem um monte de grupo de apoio, cara. Procura, vai ter gente para te ajudar. Se você tá desse jeito, procura que seja um terapeuta para você conversar. Eu sei que muita gente que tá me ouvindo aqui vai achar que terapia é coisa de maluco, que é coisa de viado, que é coisa de gente fraca. Eu sei exatamente o que eu tô falando, porque eu pensava parecido. Muito parecido. Mas só é até você fazer. Porque quando você fala com um terapeuta, cara, pode até ser que ele não entenda também. Porque às vezes a grande dificuldade é que alguém te entenda. Mas ainda assim ele vai te ouvir. E você vai se ouvir. Vai ter coisa que você vai dizer que você nunca vai ter falado, nunca vai ter botado para fora. E você vai se ouvir. E quando você se ouve falando, meu irmão, pode não parecer, mas faz uma diferença muito grande. E aí eu queria compartilhar isso com você hoje, cara. Ficou grande pra caralho esse vídeo aí, pô, ficou praticamente uma minissérie, né? Mas se você viu até o final, pô, obrigado. Se inscreve aí no canal se você achou que o vídeo foi útil, pô, compartilha com outras pessoas também, me ajuda a chegar a mais pessoas. E eu não me arrependo de ser forte, tá? Não me arrependo de encarar as coisas do jeito que eu encaro, não. Não me arrependo de não quebrar, de não ser fraco, de não ficar mostrando fragilidade, não, porque isso sou eu. Eu sou assim. E eu não gosto imagina, né, de ser aquela pessoa chorosa, ai meu Deus, coitadinho de mim. Eu detesto isso. E sinceramente, se você quer minha total sinceridade, irmão, eu também não sei, eu não consigo lidar muito com essa fraqueza nas outras pessoas, tá? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Todo mundo passa por situações muito difíceis. Todo mundo. Às vezes, as coisas não são difíceis por nada que está fora. As coisas são difíceis por coisas que estão dentro. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você conseguiu entender a mensagem, ótimo. Mas se você não conseguiu entender, eu vou falar de um jeito que talvez seja mais simples, né?
A sua vida tem um motivo. A sua vida tem um porquê. Você não está aqui de sacanagem, você não está aqui de passagem, você tem um porquê. Pode estar muito ruim agora, você pode estar em desespero, você pode estar sofrendo muito dentro de você, mas é nessas horas que você é homem de verdade. É nessas horas que você é o seu próprio herói, cara. Quando ninguém pode te salvar, você te salva. Você se encontra, você se salva. No meio da escuridão, no meio do frio, no meio de todo aquele inferno, do medo, do trauma, da tristeza, dentro disso tudo tem você. Você de verdade. Só que você precisa olhar dentro do olho do capeta e ir lá dentro e te resgatar de volta. Tem uma parte de você que talvez queira morrer, mas é uma parte de você. Porque aquilo que você realmente é, não morre, é eterno e quer viver. Quer viver agora. Porque essa parte de você sabe que tem um motivo para você estar aqui e a sua vida, ela tem um propósito maior. Ela precisa tocar a vida de outras pessoas, entendeu? Então é isso, a gente se vê no vídeo 162. Um abraço, tchau, tchau.